Salve, salve família, mais uma aula aqui para vocês do terceiro ano, mais uma aula que é um desenrolar das aulas que eu sempre falo, aula de globalização, beleza? Então hoje nós vamos trabalhar esse conteúdo aqui, ó, a questão ambiental. Tranquilo, pessoal? Sem mais delongas, vamos passar aqui os slides e discorrer sobre o tema, né? Primeiro eu queria falar para vocês que quando você tem um assunto tipo questão ambiental, você pensa como eu vou trabalhar, né? Eu vou trabalhar com dados, né? Eu vou trabalhar com fotos e imagens mostrando a questão ambiental, ou eu vou tentar criar um raciocínio histórico, né? Que é esse que eu vou tentar fazer, não é? Então a questão ambiental eu vou trabalhar ela mais aliada à questão histórica, né? Como ela surgiu, o porquê do tema, quais são os fatos históricos que contribuíram para gerar esta questão ambiental. Beleza? Então, começando falando, pessoal, que nos últimos anos têm sido globalmente marcados por sucessivos anúncios na imprensa sobre catástrofes naturais, não é? Quem é mais velho pode entender isso aqui melhor, né? Quem é da geração dos anos 2000, do século 21, já nasceu nisso, né? Já nasceu nessa confusão, né? Já nasceu ouvindo falar em questão ambiental, ouvindo falar em catástrofes naturais, em aumento do lixo, em derramamento de encosta, né? Então já nasceu nisso, né? Mas quem é um pouquinho mais velho sabe que nem sempre foi assim, né? Nem sempre esse tema, a questão ambiental, ele foi tão abordado. Mas hoje é muito, né? Então, primeiro tem dois viés, né? Tem dois viés, tem um viés positivo e um viés negativo. Do lado positivo, nós podemos falar que bom que estão falando, né? Que bom que não estão jogando para baixo do tapete, né? Que bom que as pessoas estão vendo esse problema, que bom que as pessoas estão se preocupando com o problema, né? Do lado negativo, lógico que pessoas estão morrendo, que pessoas estão vivendo de forma mais difícil, né? Que esse problema está agravando mais pessoas e que ele está aumentando, né? Essas pessoas estão debatendo ele é porque ele está aumentando. E o outro lado negativo, que eu posso falar disso aqui, é que nem sempre esse problema é falado da forma mais adequada. Primeiro, porque as pessoas falam muitas vezes, isso é uma opinião minha, viu, pessoal? As pessoas falam muitas vezes para querer se mostrar, né? As pessoas debatem um tema, debatem entre aspas, né? Para dizer que estão preocupados, e nesse período de eleição vocês veem muitas pessoas falar nisso, de questão ambiental, que estão preocupadas com o lixo da cidade, que estão preocupadas com a arborização das praças, né? Preocupada entre aspas, né? Então esse é um outro lado negativo, né? Que as pessoas falam só da boca para fora, falam só para se mostrar. E outra, as pessoas não procuram se familiarizar com o tema. Apesar de estar sempre falando no jornal, na música, em todo lugar, as pessoas estão falando de problemas ambientais, questão ambiental, no geral, quem está com a voz não procura se especializar, se informar, né? E vai falando coisas aleatórias, vai vulgarizando o problema, né? Vai falando de coisas que nem sempre são reais, né? Então acaba causando um desserviço à questão ambiental. Então tem esses dois lados, né? Estão se falando muito, que bom, né? Que bom que estão preocupados, mas que ruim que pessoas estão morrendo por causa disso, e que ruim que nem sempre as pessoas que falam estão realmente preocupadas com o problema. Beleza? Então, desde o final da década de 1980, o interesse pela temática intensificou-se, não é? Isso é algo que eu queria trazer para vocês, não é? Por isso que eu falei que quem é um pouquinho mais velho sabe que isso nem sempre foi assim, não é? Isso é algo do final do século XX para o início do século XXI. E a humanidade tem milhões de anos, né? Então nem sempre a questão ambiental foi pauta, né? No geral, né, ao longo da história da humanidade, as pessoas não se preocuparam tanto com a questão da natureza, né, dos recursos serem finitos, né, da água potável acabar, dos minerais acabar, do solo fértil acabar. Nem sempre as pessoas se preocuparam com isso. E para isso acontecer, foi necessário acontecer alguns fatos históricos. É por isso que eu falei para vocês que a nossa aula ia ser atrelada a fatos históricos, para tentar fundamentar o assunto. Beleza, pessoal? Então, nós devemos nos permitir fazer uma análise de um fenômeno particular. Não devemos, né? Nos permitir fazer uma análise de um fenômeno particular no local, sem enquadrarmos com uma totalidade. E, galera, isso é algo
que eu puxei de um artigo científico de um professor da Universidade Federal do Piauí, professor Carlos Sait, que ele fala muito disso aí, né, da complexidade da questão ambiental. E o que é complexidade? O que é algo complexo? É algo que é cheio de partes. Olhe para uma teia de aranha e tente entender ela, né? Tem uma parte puxando para cá, outra parte puxando para lá, e você vai passar horas tentando entender. Pois a questão ambiental você vai passar anos tentando entender, né? Por quê? Porque é algo complexo, porque é algo que engloba a natureza, e se você for se preocupar em entender a natureza, estudar a natureza, toda a questão de tempo geológico, como se formam aquelas rochas, de glaciação e deglaciação, de aumento do nível do mar e diminuição do nível do mar. Se você for tentar estudar isso, você vai ver que não é tão simples. Né? Então a questão ambiental, pelo nome você já percebe, está atrelado também à natureza. Então, muitas vezes tem fenômenos que são naturais que sempre aconteceram. Aí daí então o porquê do Moro estar falando aqui, pessoal. Geralmente acontece um fenômeno, esse fenômeno sempre aconteceu, ou é um fenômeno aleatório, que os cientistas ainda não sabem, e um cara vê lá e sai arrotando na rede social dele, falando, dizendo que aquilo ali é um efeito, é um problema do efeito estufa, talvez possa não ser, talvez pode ser também, né? Então, sem familiaridade nenhuma, o cara vai lá e arrota a regra, sem saber de nada. Por isso que eu falei, geralmente causa desserviço. Porque se ele tivesse preocupado com a questão ambiental, ele iria estudar, ele ia pesquisar antes de falar, né? Porque sabe que o problema é complexo, né? Porque o problema é sensível, beleza? Então, de um lado tem a complexidade da natureza e de um outro tem a complexidade do ser humano, né? De todos os conjuntos de fatores sociais, culturais, financeiros, né? Econômicos. Por que tal pessoa joga lixo ali? Né? Porque qual é a questão social que está por trás, qual é a questão cultural, qual é a questão econômica. Então tudo isso está englobado. Por isso que o nome é questão ambiental. Por quê? Porque tu não vai resolver isso aqui em 2 ou 3 dias, não. Numa passeata a favor da preservação das naturezas, ou de um post que você faz no Instagram, ou de um vídeo que você posta no YouTube, como esse que eu estou colocando, ou no seu Facebook, né? Com uma celebridade que tira uma foto dizendo que não está usando canudo. Não é só com isso que você vai resolver o problema, né? O problema é bem mais sério. Por isso que o nome é questão ambiental. E não é porque você filmou um fenômeno local e você botou ali nas suas redes sociais que está englobado com a questão global, não é? Porque tem fenômenos locais, né, que a natureza ela está por aí existindo, a natureza ela se movimenta e ela causa fenômenos que são naturais, e tem fenômenos que são sociais, né, que o ser humano interage ali, que é o modo de existir do ser humano que provoca. E são esses modos que nós podemos, de uma certa forma, né, mudar, podemos modificar, podemos sensibilizar. A natureza não. Né? A natureza ela é porque é. Né? Ela é algo essencialmente uno. Você não consegue explicar e você não consegue modificar. Beleza, pessoal? Continuando. Como é que esse problema se inicia, né? Eu falei para vocês que ele explode, né, o boom dessa questão ambiental é lá na década de 60, 70, 80, ou seja, final do século passado, né, final do século 20. Mas, lógico que isso se origina bem antes, né? Esse é que está o estalo do problema, não é? Porque ele vai se iniciando e ninguém está vendo, e do nada ele aparece, do nada, entre aspas, né? Ele aparece. Então, o início desse problema ele é bem mais antigo. Aí tá o nosso problema. Porque nessa pandemia, né, pandemia do coronavírus, para a gente entender melhor aqui, os epidemiologistas eles falavam que o nosso modo, né, de andar na rua, de não se preocupar, não usar máscara, não usar álcool em gel, ele ia afetar semanas, não é? Ou seja, pessoas iam se contaminar, iam desenvolver a doença e depois iriam lotar os hospitais, não é? Ou seja, algo que você fazia hoje, semanas depois, iria se revelar. Pois a questão ambiental, ela ainda é pior. Pior entre aspas. Por quê? Porque o que você está acontecendo hoje, entre aspas não, pior mesmo. O que você está acontecendo hoje, o que você está fazendo hoje, vai se revelar daqui a anos, né? Daqui a 30 anos, 50 anos. Ou seja, é seu filho,
é seu neto que vai sofrer as consequências, né? Então, o que passou a existir lá no século XVII, com a primeira Revolução Industrial, foi só se acumulando e explodiu no final do século passado, beleza? E é o que fala o Milton Santos, né, que para mim é o maior geógrafo brasileiro, já até falei para vocês aqui, que ele fala: quando tratarmos das relações entre sociedade e natureza, que é o foco da geografia, é isso que a geografia estuda, é a relação do homem com a natureza, das sociedades com a natureza. Então, quando tratando das relações entre sociedade e natureza, lembra que a história dessas relações, ou seja, a história da relação do homem com a natureza, é dada em todos os lugares habitados, ou seja, onde existe ser humano, né? Onde existe gente morando, onde existe gente interagindo com a natureza, sempre vai existir uma regra. E qual é essa regra? A substituição do meio natural, da natureza, do meio intacto ali, por um meio que ele vai chamar de artificializado. Ou seja, é um meio mais tecnificado. Bora dar um exemplo. A cidade onde você mora, ela estava lá, né? Aí chegou o ser humano, o que ele fez? Ele cortou uma árvore, ele fez uma casa, ele fez uma estrada, ele fez uma igreja, ele fez uma escola, ele fez uma indústria, ou seja, ele vai artificializando mais aquele espaço. E nessa de artificializar, de deixar algo artificial, ele vai tirando o meio natural. É o que o Milton Santos chama de primeira natureza e segunda natureza. Eu tinha uma natureza que ela estava ali, o ser humano foi lá, modificou ela, e ela vai tentar se equilibrar. E nessa de tentar se equilibrar, ela vai provocar esses eventos, né? Essas catástrofes. E quando foi que esse meio artificializado ele explodiu? Com a primeira Revolução Industrial. E o nome não é Revolução Industrial à toa não, pessoal. Por quê? Porque revolucionou a forma do homem produzir, né? Do homem modificar a natureza. Lembra, setores da economia. Primeiro setor primário, que é extrativismo, pesca, agricultura, pecuária. Segundo setor secundário, é o setor de transformação da matéria-prima. Né? Setor de produção de notebook, produção de roupas, produção de calçados, produção de armas, ou seja, tudo que é transformado é indústria. Né? E esse boom aconteceu, esse meio artificializado aconteceu lá na Revolução Industrial, mais precisamente na segunda metade do século XVIII, né? Quando começou-se a produzir mais ainda, e é a chamada Idade Moderna. Né? Então, a história da humanidade era dividida: Antiguidade Clássica, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é a atual nossa. Né? Então, isso é bem longo, né? Eu vou falar que a Antiguidade é lá no período dos impérios, a Idade Média lá no período do feudalismo, que ela vai do século V até o século XV, aí tem o período de Renascimento e a Idade Moderna. A Idade Moderna ela é marcada por uma euforia de achar que a ciência iria explicar tudo, que até que falasse em fim da história, porque não existiria mais problemas, que o homem seria capaz de explicar tudo, que a ciência explicaria tudo, que aconteceria a ordem e o progresso, que é o que o Comte, com seu positivismo, vai defender, né? Que o homem ia cada vez mais conseguindo evoluir, conseguindo evolução, até chegar o momento que não existiria mais problema nenhum, porque a ciência, a razão explicaria tudo. Né? E essa euforia que fez com que o homem começasse a consumir, modificar a natureza, produzir cada vez mais, consumir, modificar a natureza, não é? E achando que a natureza não iria responder, achando que os recursos naturais eram infinitos, né, que nunca isso ia chegar à conta. E a conta chegou lá, como vocês perceberam, já está chegando, né, lá a partir do final do século XX, né, que é o que a gente vai chamar de Idade Contemporânea. Que é por isso que é essa cisão com a Idade Moderna. Porque aquela euforia que aconteceu lá na Idade Moderna, ela acabou. Né? E ela deu lugar para um período de apreensão, de medo, para onde vamos, né? E a natureza ela vai responder o que vai ser dos meus netos, e começam a surgir outros termos, né? Aquele termo de positivismo ele passa a ter outra visão, que um sociólogo vai explicar muito bem, o Bauman, Zygmunt Bauman, que ele vai chamar de sociedade líquida, sociedade sem valores, sociedade do medo,
da complexidade, beleza? Então é nesse período que nós estamos vivendo, certo, pessoal? Então não é com 2 ou 3 fases de efeito que tu vai resolver o problema. O problema é bem mais complexo. É por isso que eu queria fazer essa abordagem, não só mostrando fatos e fotos e dados. Eu queria fazer uma aula mais fundamentada, para você perceber que a questão ambiental ela não é tão simples de se resolver, certo? Então bora lá. Quase 3 séculos, como eu já tinha falado para vocês, se passaram desde a Revolução Industrial, porém a questão ambiental começou a ser revelada somente na década de 60 e início da década de 70, né? Ou seja, no século passado, final do século passado. Anteriormente, alguns episódios demonstravam a influência do crescimento desordenado da natureza, da população e na saúde do meio ambiente, né, que são os problemas. Quanto mais gente morando, né, e quanto mais gente consumindo de forma desenfreada, que isso vai acontecer no início do século XX, né, muito por conta da globalização, né, passou-se a acontecer mais problemas na natureza. E, pessoal, são tidos como um mal necessário, né? E é isso bom a gente tentar entender. Porque achava que eu vou consumir, eu vou modificar a natureza, eu vou ter um problema na natureza, mas isso é necessário para o progresso, né? Eu só consigo o progresso se eu fizer isso, né? E você vai perceber agora que muito por conta de quando o ser humano começou a se voltar para esse problema, tentar entender ele, né, tentar compreender as miúças dele, tentar entender as entranhas dele, ele percebeu que não era bem assim não, né? É possível ter progresso sem essa loucura. É possível ter progresso sem você destruir a natureza, é como se você dar um tiro na sua cabeça. Né? Você vai destruir, a natureza vai acabar e não vai ter como mais haver a existência humana. Né? Então os cientistas perceberam, e eu não vou explicar isso aqui numa aula de 30 minutos, 40 minutos, né? Aqui você vai ter que se aprofundar mais, eu vou deixar até links para vocês de alguns artigos. Eles perceberam que para você compreender a natureza era necessário estudar, isso é óbvio, né? E quando eles perceberam que era possível ter progresso sem essa loucura, começou-se a surgir vários relatórios, né? Várias pesquisas, vários termos foram criados, que é o que a gente vai ver agora. Né? Como, por exemplo, em 1972, na Conferência de Estocolmo, foi o primeiro encontro, né, de fato, de vários cientistas do mundo todo tentando entender o problema, tentando chegar a um denominador comum. Aí, 10 anos depois, em 82, reuniu-se a Assembleia Mundial nos Estados Unidos, em Nairobi, no Quênia, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Né? Então, 10 anos depois, já começaram a debater sobre o problema. 20 anos depois da primeira conferência, em 1992, realizou-se na cidade de Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, conhecido como Rio 92, isso acontecendo no Rio de Janeiro, né? A chamada Cúpula da Terra. E, em 97, foi criado o Protocolo de Quioto, né? Quando os países se responsabilizaram por reduzir gradualmente, ano após ano, a sua emissão de CO2 na atmosfera. Certo? E o que a gente tem disso, pessoal? Surgiu o termo desenvolvimento sustentável. Né? Como eu falei para vocês, anteriormente, acreditava-se que para você conseguir o progresso, era necessário aquele percurso. Né? Então, do encontro, desses encontros que surgiram lá, 72, 82, 92, começou-se a chegar a uma conclusão que era possível ter desenvolvimento sem aquela loucura, sem aquela destruição da natureza. Daí surgiu-se então o termo desenvolvimento sustentável, que era um desenvolvimento em que não comprometia as gerações futuras. Né? E o que é isso? A definição mais aceita para o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual. Toda a população que nós temos hoje no mundo, de cerca de 8 bilhões de pessoas, ela vai ser suprida, não é, sem comprometer as gerações futuras, né? A capacidade de atender as gerações futuras. Então é um tipo de desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro, né? Centrado nisso. E qual é o principal gargalo disso? É que é necessário haver a educação ambiental, mas o modo de vida capitalista não deixa, né? Ou pelo menos não tem deixado até então, né?
Por quê? Porque ele olha sempre para o consumismo, ele está preocupado sempre com o consumismo. E como é que se volta, como é que se resolve isso? Com educação ambiental, né? Só através da educação ambiental consegue se resolver esse problema. Beleza, pessoal? E o que é educação ambiental, pessoal? Segundo a Política Nacional de Educação Ambiental, aí está o número da lei, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais, preste atenção nesse conceito, pessoal, os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constrói valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltados para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. Então, presta atenção, pessoal. Tudo isso só se resolve com educação ambiental. Tudo isso só se resolve com educação. Porque com essa educação planejada, voltada para isso, tanto o indivíduo quanto a coletividade, ele vai desenvolver isso. Valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências. Não basta, isso aqui é o que eu queria chegar, não basta você da sua casa fazer um post no Instagram para ter vários milhões de likes, de amei, sobre questão ambiental, sobre desenvolvimento sustentável, se você não tiver isso aqui, valores sociais, se você não tiver conhecimentos, habilidades, atitudes e competências para saber o que você está fazendo, né? Não basta você um cara jogar um papel no chão, você lá apanhar. Isso é bom, é lógico que é bom. Mas não basta só isso, né? Tem que ser todo um conjunto planejado. Aí aqui está a principal crítica que eu faço à escola, né? Dos 200 dias letivos, um dia as pessoas se preocupam com isso, que é o tal dia do meio ambiente, onde os alunos começam a fazer cartolinas, frases na cartolina, compram, gastam os seus poucos recursos que já têm, enfeitando a escola e comprando TNT, e todo esse TNT e cartolina depois vai poluir o meio ambiente e vão dizer que estão preocupados com o meio ambiente em um só dia, né? Tudo isso tem que ser algo planejado desde o início. Todas as disciplinas, não precisa ser só geografia, tem que ser a matemática, a química, a filosofia, a sociologia. Para quê? Para que esse cara desenvolva valores, né? Não precisa forçar a barra, né? Não precisa ser uma farsa. Tem que ser algo que o cara faz de forma espontânea. Faz porque ele sabe o que está fazendo. E ele não consegue fazer diferente. Por quê? Porque ele foi educado para aquilo, né? Se você foi educado para aquilo, se você foi formado para aquilo, você não faz diferente. Não precisa a pessoa te mandar fazer. Não precisa as pessoas dizer que tu vai ganhar ponto para aquilo ali, para você dançar uma música sobre o meio ambiente. Não precisa. Você faz no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua casa, na sua rua, na fila de banco, porque você foi formado para aquilo. Enfim, só se resolve o problema com a educação ambiental para ter sustentabilidade. Só. Como está aqui no memezinho, né? Educação ambiental resolve o carinha aqui e o carinha aqui não vai olhar para essa senhorinha aqui. Beleza, pessoal? E qual é a diferença de consumo para consumismo? Para não achar que eu não vou mais comprar nada porque eu vou destruir o meio ambiente, né? Existe uma diferença gritante entre consumo e consumismo. Consumo é o ato de comprar, está diretamente relacionado à necessidade ou à sobrevivência. Você tem que comprar arroz, você tem que comprar roupa, você tem que comprar calçado, você tem que comprar material escolar, você tem que comprar os seus equipamentos, né, os bens de produção, os bens de consumo, liquidificador, ventilador. Você tem que comprar essas coisas para sua casa, televisão. Você precisa, né? Já consumismo é quando você começa a fazer isso porque te dá uma exclusividade. Eu vou comprar aquele celular de última geração porque eu vou tirar uma foto com ele e vou postar e as pessoas vão ver que eu tenho. Nem todo mundo tem, né? Porque o meu celular já passou de moda, né? E isso é até interessante por quê? Porque as empresas capitalistas elas vivem disso, do tal obsoletismo programado, né? Elas produzem um celular e sabem que 10 anos depois aquele celular vai estar obsoleto e as pessoas vão ter que comprar outro. Elas produzem uma lâmpada e sabem que aquela lâmpada 6 meses depois vai queimar. As pessoas vão ter que comprar outra. A geladeira, a mesma coisa. Elas têm tecnologia para produzir uma lâmpada
que durem pro resto da humanidade. Mas elas não vendem. Por quê? Porque ela vai falir. Se ela produzir uma lâmpada que dê 10 anos, que dure 10 anos, como é que ela vai sobreviver? Né? Então o capitalismo ele vive disso aqui, né? Do tal consumismo. E quando não tem uma necessidade que as pessoas queiram, ele inventa uma necessidade. Aí surge as propagandas, o marketing, os famosos tirando foto e te induzindo a comprar. E tu compra, né? Por quê? Porque não existe isso aqui, pessoal. Não adianta o cara fazer cartolina, não adianta o cara fazer um post no Instagram. Por quê? Porque a nossa educação não é voltada para isso. A nossa educação é voltada para o consumismo. É por isso que o cara participa. Por quê? Porque ele quer mostrar que ele faz aquilo. Não porque ele quer. Não porque ele foi preparado para aquilo. É por isso que o cara faz um vídeo e posta. Por quê? Porque ele quer mostrar. Né? Ele está só querendo se mostrar. É por isso que o cara do telejornal debate. Porque dá audiência. É por isso que o político fala do problema. Por quê? Porque dá voto. Mas não é porque ele tem isso aqui, educação ambiental. Né? Não é. Ele não foi preparado para aquilo ali. Por quê? Porque é educação, é processo. Não adianta fazer um dia. Não adianta fazer uma música sobre aquilo ali e nunca mais tocar no assunto. Não adianta fazer um filme sobre aquilo ali e nunca mais tocar no assunto. Tem que ser um processo, né? Desde quando o cara nasce até quando o cara morre. Beleza, pessoal? E para onde ir, não é? O cara fala e para onde ir? Cara, é só com educação, né? Não é só porque tu vai banhar e tu gasta menos no teu banho e tu vai dizer para todo mundo que tu faz isso, enquanto isso tu compra desenfreada, né? Tu compra coisa que tu não precisa, tu vai salvar o planeta, não é? É só com educação. Beleza, se tu faz isso, maravilha, não é? Mas não fica só nisso não, tá bom? Então no mais, e fiquem com Deus.